Sobre as perguntas, eu prefiro pelo chat, fica mais fácil para gente se organizar. Então, no final, eu vou responder. Pode ser? Perfeito. Tá bom. Então, vamos dar início à nossa palestra de hoje, então, sobre esse assunto que é emagrecer. Então, quem não precisa emagrecer, com certeza conhece alguém que precisa, que já teve várias tentativas, já tentou alguns métodos e continua na luta, né? Então, emagrecer é uma situação bem complexa. A gente vai entender hoje por que é importante, por que não é fácil, por que muitas pessoas realmente têm que fazer várias tentativas até terem um método de sucesso. Mas eu queria deixar algo bem claro, que o emagrecer que eu vou tratar aqui hoje é uma questão puramente de saúde. Eu não estou aqui para dizer se é bonito, se é feio, se você tem que ser magro, se você tem que ser gordo, de maneira nenhuma. Cada um entende o que é melhor para si, mas eu estou falando da maneira profissional, da maneira saúde, do ponto de vista da saúde, porque que o emagrecimento saudável é importante também. Então, eu queria que vocês tivessem essa consciência. Eu não estou aqui para editar padrão de beleza, simplesmente para falar em cuidados com a nossa saúde. Então, eu sou nutricionista fazem 5 anos já, que eu atuo nesse ramo. E a maioria dos meus pacientes, vou dizer para vocês, a cada 10, 9 pessoas vêm com o intuito e objetivo de estar a emagrecer. Então, por que o excesso de peso ele é perigoso, né? Então, a obesidade, o excesso de peso, ela é considerada uma doença. Não é apenas um status, enfim, um número na balança. A obesidade, ela é uma doença crônica. E é uma doença que está vastamente espalhada mundo afora, né? Aqui no Brasil, nós temos mais de 27 milhões de pessoas que são consideradas obesas. E somando, então, com as pessoas que estão fora do peso, esse número, então, chega a 75 milhões. Então, é um número muito grande, comparando com a quantidade da nossa população aqui brasileira, que então é de 209 milhões de habitantes. A obesidade, por ser uma doença, ela é considerada uma pandemia global, vocês sabiam? A gente está em uma época de pandemia, agora está todo mundo assustado, né, com a situação que nós estamos vivendo, mas a obesidade ela também é considerada uma pandemia, como ela é uma doença e está vastamente espalhada, então ela tem essa importância perante a Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos que dar atenção a isso. Não é uma coisa da gente fazer piada, de fazer brincadeiras, realmente é um assunto sério que tem que ser levado com a seriedade que merece. Então, o que o excesso de peso ele vai causar? Ele não causa não deixa só a calça apertada, não vai muito além de uma roupa que a gente não consegue vestir. Então, olha a infinidade de doenças que acabam vindo em decorrência do excesso de peso. Então, hipertensão, doenças cardiovasculares são as principais, e essas, infelizmente, são as principais causas de óbito também no mundo. Então, realmente temos que prestar atenção nisso. Diabetes tipo 2, que é aquela diabetes adquirida, artrose devido à sobrecarga, né, nas articulações, pedra na vesícula, artrite, cansaço, refluxo, tumores. Levando para as questões mais psicológicas também, nós temos uma redução na autoestima dessas pessoas que sofrem com excesso de peso. Infelizmente, isso acaba acontecendo. Muitas vezes com crianças, pessoas super novas acabam sofrendo e não se aceitando de acordo com o peso que tem. Depressão, a apneia do sono, que é terrível também, quem tem sabe o quanto é desconfortável, que é uma falta de ar enquanto a pessoa dorme. Nos homens pode acontecer redução de testosterona e redução de libido também. E nas mulheres podem acontecer irregularidades no ciclo menstrual e infertilidade, porque acaba atingindo a nossa questão hormonal, que é o que regula essas condições. Então, tudo isso vem do excesso de peso, vem da gente estar se alimentando, vivendo de uma maneira errada. Então, existem biotipos, né? Acho que todo mundo já falou, meu biotipo é ser magrinho, meu biotipo é ser gordinho, enfim. E isso realmente tem uma relação. Nós já temos uma predisposição genética e individual a acumular mais ou menos gordura. Isso depende muito da sensibilidade à insulina que cada pessoa tem. Então, temos o indivíduo endomorfo, que é aquele que fala que respira e engorda já. Temos o mesomorfo, que é uma pessoa com
com mais facilidade para ganhar massa muscular, e temos aquele indivíduo que é o ectomorfo, que é o que come tudo e acaba não ganhando peso. Esse indivíduo aqui me preocupa bastante também, assim como o endomorfo, porque muitas pessoas acham que a única coisa que determina a saúde é o peso que se tem, e isso não é verdade. Então, às vezes se sente no direito de comer de maneira errada, exagerada, por não estar sofrendo consequências diretas no aumento de peso. Mas se a gente for fazer um exame laboratorial desse indivíduo, ele pode estar com os parâmetros bem alterados também. Depois nós temos alguns tipos de gordura, que acho que muita gente já ouviu falar também, que é a gordura tipo pera, que é aquela gordura mais concentrada no quadril, nas coxas. Geralmente as mulheres acabam tendo mais esse tipo de gordura, que elas possuem cintura fina, um tórax estreito também, tendo esse acúmulo na região do quadril e das coxas. E nós temos a gordura tipo maçã, que é uma gordura mais central, que está mais concentrada na região abdominal, que é uma gordura mais perigosa, porque ela se acumula em torno dos órgãos vitais da pessoa. Então, acaba sendo uma gordura mais perigosa. Geralmente, os homens acabam acumulando a gordura mais na região abdominal. Então, as mulheres acabam sofrendo mais com celulite, gordura localizada, uma coisa que a maioria dos homens não tem. Mas, por os homens terem essa gordura perto do abdômen, eles têm bem mais risco de estar sofrendo com doenças cardiovasculares, com hipertensão, com infartos, né? Teve até um professor que falou que, quando eu estava na faculdade, que ele não tinha celulite, mas ele tinha grande chance de estar morrendo do coração, né? Caso ele não tomasse cuidado. Então, temos que estar atentos também. Como eu sei que eu estou em excesso de peso, como eu sei que eu estou obeso? Então, temos um cálculo bem simples aqui, que é o cálculo do IMC, que ele calcula a relação do nosso peso com a nossa altura. Então, é um cálculo bem simples. Acredito que muita gente vai ficar curiosa e vai fazer, se ainda não fez. Então, nós multiplicamos o nosso peso pela nossa altura ao quadrado. Então, dependendo do número que dá, eu vou saber se eu estou obeso, se eu estou em peso adequado ou se eu estou em sobrepeso. Então, se meu IMC for menor do que 18, quer dizer que eu estou com pouco peso. Eu estou em magreza. Pode ser o meu biotipo ou pode ser que eu não estou nutrido de maneira adequada. Mas vou dizer para vocês que são poucos os casos dessas pessoas, né? Infelizmente. As pessoas que estão, então, entre 18 e 24,9 são pessoas que estão em eutrofia, que seriam os níveis adequados. Depois nós temos o sobrepeso, que já é considerada pré-obesidade. Temos obesidade grau 1, grau 2 e a grau 3. Então, a grau 3 é aquela obesidade muito severa ou a obesidade mórbida. Obesidade mórbida quer dizer que realmente está oferecendo um risco de vida para essa pessoa. Geralmente, quando a pessoa chega nesse nível, ela já tem outras complicações, ou alguma doença cardiovascular, diabetes ou alguma outra situação. Mas se a pessoa ainda não chegou na obesidade grau 13 e ela já tem essas doenças, ela também é considerada com um risco para a sua saúde, né? Então, é um cálculo simples que nós podemos fazer para ver como é que está a situação do nosso peso. Isso é um cálculo que, dependendo da pessoa, ele não vai contar tanto. Por exemplo, um atleta, ele vai ter um IMC muito alto, porque é uma pessoa que ela acumula bastante massa muscular. A massa muscular, ela pesa muito mais do que a gordura. Então, para indivíduos atletas, isso não se aplica, a gente usa outras medidas, né? Mas para indivíduos normais, que às vezes são até sedentários, é importante a gente tá observando esse cálculo aqui. E não só isso, mas também observando aonde nós temos gordura acumulada. Às vezes meu IMC pode estar ok, mas eu tenho muita gordura abdominal que vai colocar a minha saúde em risco também. Lembrando que não é apenas o peso que nós temos que determina se nós estamos saudáveis ou não. Mas é impossível uma pessoa estar acima do peso e estar saudável. Não tem como. Infelizmente, a pessoa pode se amar, pode dizer que ela é feliz gordinha. Ok, que bom que ela é feliz assim, mas saudável ela não está. É impossível. Porque a obesidade é uma doença. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque geralmente as pessoas que estão acima do peso, que estão procurando algum tratamento, geralmente não é a primeira tentativa que elas estão fazendo de emagrecer. Então, se elas já fizeram outras tentativas, elas continuam acima do peso,
ela já tem na bagagem uma frustração, entende? A pessoa já tentou outras coisas, já criou esperança e acabou não dando certo para ela por algum motivo. Geralmente foi alguma coisa que acabou faltando em relação à disciplina, porque é quase que impossível uma pessoa ter hábitos bons, praticar atividade física e ela estar acima do peso, a não ser que ela tenha alguma condição hormonal. Mas muitas vezes o que acaba atrapalhando, digamos assim, o emagrecimento são fatores psicológicos. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas. Nós não podemos abordar as pessoas falando que elas precisam perder peso, porque isso pode ser realmente uma ferida muito grande para ela. Então, queria falar para vocês que não vai ser nessa live aqui que vocês vão encontrar um método milagroso para emagrecer. Isso, infelizmente, ainda não existe. Duvido que um dia exista. Um método que você vai poder comer tudo a hora que você quiser, não fazer atividade física e ainda ter um peso e uma saúde adequada. Isso é totalmente impossível. Mas o que a gente vai falar aqui é de um processo e de métodos coadjuvantes para auxiliar quem já está decidido a perder peso. Então, o emagrecimento ele funciona como uma matemática também, né? Nós temos que gastar mais do que nós colocamos para dentro. Temos que gastar mais energia do que consumir calorias. Mas também tem os aspectos físicos, emocionais e sociais também. Às vezes nós podemos ver uma pessoa e falar, não, e pensar, né? Espero que ninguém fale isso. Mas pensar que, nossa, como essa pessoa está acima do peso. E às vezes aquela pessoa ela já está em um processo que a gente não enxerga. Então a gente jamais pode abordar esse tipo de assunto com as pessoas, né? Para uma pessoa ela perder peso, ela tem que decidir perder peso por ela mesma. Não pode ser pelo marido, não pode ser pelos filhos, não pode ser por ninguém. Eu já tive várias experiências de pacientes, principalmente mulheres, que vieram a mando do marido, digamos assim. E o tratamento não funcionou. Ele só funcionou quando realmente a pessoa decidiu fazer aquilo por ela mesma. Porque quando a gente decide, não tem nada que nos impeça. Mas enquanto a motivação não vier do nosso interior, realmente todo e qualquer método não vai ser eficaz. Eu trouxe aqui uma pirâmide alimentar, que ela mostra para nós, em questão de quantidades, o que deve ter mais no nosso dia a dia e o que deve ter menos. Então, lá na base da pirâmide, lá no finalzinho, quer dizer o que mais a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Então, vocês podem observar que a base da pirâmide ela está formada por atividade física e água. É impressionante o número de pessoas que não têm a disciplina para beber água. E como a água ela já faz tanta diferença nesse processo. Então, está na base da pirâmide, o que a gente mais tem que fazer é atividade física e água para a gente ter uma vida saudável. Depois, então, temos os carboidratos, principalmente os integrais. Temos as gorduras boas também, que tem que estar em grande quantidade na nossa alimentação. Depois temos as frutas e os legumes. Depois temos as carnes e temos os feijões também, as leguminosas. Temos os laticínios, que isso aqui é bem particular, dependendo... Tem pessoas que acabam não consumindo esses alimentos, tem várias linhas de pensamento dentro da saúde. E lá em cima, então, nós temos as gorduras, temos os açúcares, que são coisas que não necessariamente precisam estar excluídas da nossa vida, mas se estiverem, tem que estar em uma menor quantidade. Então, para mim ser saudável, eu tenho que respeitar essa pirâmide dos alimentos. Claro, tem condições específicas onde essas instruções vão ser diferentes. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença renal crônica, ela já não vai seguir essa pirâmide, já vai ser uma outra situação. Mas isso aqui, para indivíduos, de uma maneira geral, acaba funcionando muito bem. Depois, então, nós temos os óleos essenciais, que é o que eu queria dar foco para vocês hoje, que seria a novidade, né? Então, o que são esses óleos essenciais? Eles são líquidos altamente concentrados, que são extraídos das plantas. Então, é como se fosse um extrato da planta, que nesse extrato vai ter todo o aroma característico da planta, vai ter o cheirinho, o perfume dela, e também vai ter todas as propriedades terapêuticas daquela planta também. Então, eu consigo pegar toda essa potência, todo esse poder da planta e concentrar em um vidrinho, em gotinhas, para me carregar para onde eu quiser. Então, esses óleos essenciais, eles são extremamente práticos para o nosso dia a dia. Para a gente colocar na nossa rotina é muito fácil. Às vezes é difícil eu ter um planejamento alimentar, eu conseguir, enfim, colocar todos os alimentos que eu
deveria consumir devido à minha rotina. Às vezes eu trabalho fora de casa, trabalho viajando, enfim. Mas óleos essenciais realmente não tem esse problema. Eles podem ser levados para todos os lugares. Então, esses óleos, eles são extremamente puros e são muito potentes, que nem eu falei para vocês. Então, nós podemos usar eles de maneira tópica, ou seja, usar na nossa pele. Usar de maneira aromática, que é através da inalação. Quando eu trabalho eles da maneira inalada, eu vou trabalhar muito a minha questão emocional, que é o mais difícil. Eu vou dizer para vocês que eu tenho muito paciente que eu sou mais a psicóloga do que a nutricionista deles, que eles sabem o que tem que fazer para se alimentar. Mas o psicológico deles tem alguma coisa que está travando. Então, de maneira aromática, eles vão conseguir trabalhar essa questão emocional também. E também, esses óleos essenciais específicos da doTERRA, eles têm uma liberação para serem ingeridos também. Então, nós podemos tomar na água, podemos colocar sublingual, podemos tomar em cápsula. Isso é uma exclusividade aqui no Brasil. Tem diversas marcas que produzem óleos essenciais, mas apenas os da doTERRA eu tenho essa autorização para estar tomando eles. Um benefício muito grande que eu tenho dos óleos essenciais, uma segurança muito grande, é que esses óleos, eles são extremamente puros, eles não têm nenhum tipo de contaminação, não tem nenhum tipo de agrotóxico, de pesticida, então eles são ainda mais puros que os orgânicos. Quando nós conseguimos colocar os orgânicos dentro da nossa rotina, o que não é fácil, não sei nem dizer para vocês um percentual de pessoas que conseguem se alimentar apenas de alimentos orgânicos, mas é muito baixo. Então, a maioria acaba consumindo alimentos com agrotóxicos, o que para a nossa saúde a longo prazo não vai ser bom. Então, os óleos essenciais eu tenho mais a segurança, que é tudo extremamente puro e sem nenhum tipo de contaminação química. Então, o que a gente tem de mais potente na natureza são os óleos essenciais, de maneira extremamente prática também. Então, como que eu vou usar ele para emagrecer, né? Eu trouxe aqui várias opções para vocês. Com certeza, algum deles vocês vão ter em casa. E uma coisa que eu queria deixar bem claro também sobre os óleos essenciais é que cada organismo, ele é único. Então, não quer dizer que um tratamento que deu super certo para mim vai funcionar maravilhosamente bem para minha amiga também. Isso vale para dieta, isso vale para medicamento e isso vale para óleo essencial também. Então, temos vários óleos que podem ajudar. Tenho certeza que algum deles vai conseguir te ajudar no teu objetivo. Isso que é legal. Para uma situação, nós temos uma gama de óleos que vão poder estar trabalhando assim. Então, se um não funciona, eu vou ter pelo menos ali 3 ou 4 que eu posso testar também. Então, o primeiro, o óleo mais simples, mais maravilhoso que eu acho é o óleo de limão. Então, nós temos ele de 3 maneiras. Temos o capim-limão, temos o limão Tahiti, que é aquele limão verdinho, e também temos o limão siciliano. Então, acho que todo mundo já ouviu falar daquela história da gente utilizar pela manhã uma água, às vezes morna, com limão espremido para estar prevenindo várias doenças. Então, aqui nós temos o limão de uma maneira muito prática para a gente estar utilizando no nosso dia a dia. Tem muitos pacientes que só pelo fato de ter que cortar o limão, espremer o limão, guardar metade na geladeira, já acham que é muito trabalhoso e acabam não tendo essa prática. Então, aqui, se a pessoa só pegar uma gotinha do óleo essencial de limão e usar pela manhã, ela vai estar tendo um efeito ainda bem mais potente do que se ela utilizasse o limão espremido. E ainda esse limão que ela vai estar usando através do óleo essencial, ele vai ser orgânico. Então, ele sim vai fazer uma desintoxicação, vai fazer uma limpeza do nosso organismo. Algo que o limão de mercado, infelizmente, não vai conseguir, porque geralmente ele não vai ser orgânico. Só para lembrar que os óleos essenciais, eles têm uma composição diferente dos alimentos. Então, eles não possuem vitaminas na sua composição. Então, não quer dizer que eu não vou comer mais nada e vou tomar só óleo essencial e tá tudo certo. Não. Eu preciso da vitamina C que tem no limão, mas para esse meu objetivo aqui de perder peso, o limão no óleo essencial vai ser muito mais eficaz. Então, ele vai ser diurético, ele vai ajudar a tirar aquele líquido em excesso, vai ajudar a pessoa a desinchar, vai ajudar o metabolismo a trabalhar de uma maneira mais acelerada, vai ser um anti-inflamatório também, que a gordura é algo totalmente inflamável, né, inflamatório. Então, o limão ele vai ser bem eficaz nisso. Então, a gente pode usar ele na água. Geralmente, a gente usa uma gotinha para cada 200 ml. Sempre utilizamos óleos essenciais em recipientes de vidro, ou copos ou garrafas de vidro, porque o plástico ele é muito sensível e o óleo essencial acaba corroendo ele. Então, sempre vamos usar em copos
de vidro. Então, eu posso usar de manhã no copo de vidro, ou posso botar na minha garrafinha de água que eu vou estar tomando durante o meu dia, desde que essa garrafa seja de vidro também. Posso usar para temperar minha salada. Posso colocar na água para tomar, ao invés de tomar um suco artificial, ou até mesmo um suco de frutas, que acaba tendo uma quantidade grande de carboidratos. Então, o limão pode ser utilizado dessas várias maneiras. Posso colocar nas minhas receitas, posso colocar para temperar uma carne. E é um óleo, gente, extremamente barato também. Nosso preço do limão é irrisório. E uma gotinha desse limão é como se eu estivesse consumindo 40 limões em fruta. Então, realmente, ele é maravilhoso, um óleo que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Ele também vai fazer um equilíbrio da pressão. Pessoas com pressão alta podem utilizar ele, que ele vai ajudar a reduzir. Pessoas com pressão baixa também podem utilizar ele, que ele vai fazer esse equilíbrio. Então, outro óleo que a gente pode utilizar é o óleo de tangerina. Esse óleo ele é muito legal porque ele trabalha muito bem a questão da autoestima, a questão da felicidade, tudo que essas pessoas acabam precisando nesse meio tempo. Muitas pessoas já associam dieta nutricionista como um sofrimento, né? Como um fardo. Então, a tangerina vai ajudar nessa questão de trazer um bom humor para essa pessoa, entender que ela está fazendo esse processo para o bem dela, para o bem do corpo dela. É um cuidado pessoal, então isso vai melhorar muito a autoestima da pessoa, vai dar mais motivação para ela continuar o tratamento dela. A tangerina, ela também é antioxidante, ela cuida muito da questão da ansiedade. Olha, o que eu ouço essa palavra ansiedade antes do consultório é algo, né? As pessoas, elas vêm, elas falam que elas sabem o que tem que comer, enfim, mas elas têm muita ansiedade, então elas acabam descontando tudo em cima dos alimentos, acabam levando as emoções para a refeição, para a mesa, né? O que acaba atrapalhando. Mas é interessante que nós associamos muito a comida com as emoções, e não só emoções ruins, por exemplo. Quando nós estamos felizes, o que a gente faz? A gente quer comemorar, então a gente vai comer uma coisa que a gente gosta. Quando a gente está triste, o que a gente faz? A gente vai comer uma coisa que a gente gosta para a gente ficar mais feliz. Então a gente dá desculpas para colocar essas coisas que geralmente não são coisas saudáveis na nossa rotina, como uma maneira de justificação. Então a tangerina vai trabalhar nessa questão também. Vai melhorar também a nossa digestão, então vai dar uma sensação melhor para a pessoa. Vai trabalhar o sentimento de bloqueio também. Muitas pessoas, por estarem com a autoestima afetada, elas sentem que elas nunca vão conseguir perder peso, nunca vão conseguir chegar no objetivo dela. Então, elas acabam se colocando para baixo. Então, a tangerina também vai trabalhar nesse sentimento, da pessoa se sentir mais capaz. Além disso, ela é excelente para estar quebrando as moléculas de gordura. Então, se a pessoa tem inchaço, se ela tem celulite, se ela tem gordura localizada, a tangerina vai ser muito eficaz também. Então, nós podemos usar ela tanto de maneira inalada, para estar trabalhando o nosso emocional, tanto de maneira interna, então, para estar fazendo uma limpeza de dentro para fora, e nos locais onde temos mais gordura localizada, podemos colocar também. Às vezes eu falo isso, né, para a pessoa usar onde ela tem gordura localizada, daí ela fala, nossa, mas então eu vou ter que tomar banho, né, de tangerina. Mas sempre tem um lugarzinho que acaba incomodando mais. Então, a gente pode usar a tangerina dessa maneira também. Um outro óleo maravilhoso no processo de emagrecimento é o grapefruit. Então, o grapefruit, ele melhora muito essa questão da compulsão por alimentos, daquela fome em excesso, daquele comer com as emoções, daquela vontade desesperada de comer alimentos, principalmente alimentos doces. Então, nós também podemos colocar na nossa água, colocar nas nossas receitas. Todos esses cítricos são maravilhosos para a gente colocar na água. Tem um sabor muito agradável e já vão fazendo esse trabalho naturalmente conosco. Também nós podemos usar na pele para também acelerar essa perda de gordura localizada. Também o grapefruit ele é maravilhoso para deixar um aspecto mais saudável, mais hidratado da pele também. Também vai melhorar o humor, então nós vamos estar aqui fazendo uma reeducação alimentar e vamos estar felizes utilizando esses óleos cítricos. Ele também é diurético e antioxidante. Ele é muito bom para pessoas que têm a glicose alterada, porque ele ajuda a controlar essa questão do doce. Geralmente as pessoas têm diabetes tipo 2, têm glicose alterada, não é à toa, né? É porque elas têm uma certa fraqueza com o doce. Então o grapefruit vai ajudar muito essa pessoa, tanto inalado quanto na água também.
E, além disso, ela vai acelerar o metabolismo de uma maneira mais tranquila. Que tem óleos que eu vou falar mais para frente, que pessoas, por exemplo, têm uma hipertensão, elas já não podem utilizar. Então, o grapefruit é um óleo mais tranquilo que todas as pessoas podem utilizar. Dificilmente alguém vai ter alguma reação com o grapefruit. E o sabor dele é uma delícia também. Quem já experimentou, tenho certeza que vai concordar comigo. Depois nós temos o óleo de hortelã-pimenta, o nosso peppermint, super queridíssimo, que é o óleo que serve para tudo, né? Eu não saio de casa sem peppermint, ele é maravilhoso. Então, ele funciona como um termogênico, ou seja, ele vai colocar fogo no meu metabolismo, vai fazer o meu corpo trabalhar de uma maneira muito mais acelerada. Vai trabalhar muito a minha ansiedade também, então vai me acalmar, mas me deixar alerta. Ele vai cuidar dessa ansiedade de doces também, nós podemos utilizar ele até sublingual no momento que dá aquele ataque, né? Então, antes de comer o doce, naqueles segundinhos ali que você está decidindo, coloca o peppermint embaixo da língua, ele vai te ajudar a passar por esse momento. Que às vezes você não está com vontade de comer doce, mas você está estressado, você está ansioso, e o peppermint vai fazer esse trabalho. Tem uma pessoa bem perto de mim, a minha irmã, que ela disse que ela utiliza dessa maneira e realmente dá bem certo. Se você está decidido a perder peso e tem esses ataques, o peppermint vai ser teu melhor amigo. Ele também melhora a nossa questão digestiva, então é bem bacana para ajudar a perder peso também. Agora, pessoas que têm hipertensão, esse aqui é um óleo que a gente já não pode estar indicando, porque ele vai aumentar a pressão, vai aumentar a pressão. Então, como nós vimos que muitas pessoas obesas já têm pressão alta, né, em decorrência da obesidade, esse aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado. Então, os outros cítricos a gente pode indicar com mais generalizado, né, para todas as pessoas. Esse peppermint, nós só temos que perguntar se a pessoa ela não tem problema de pressão. Mas, principalmente para ansiedade, isso aqui é maravilhoso. Depois nós temos óleo de gengibre, que o gengibre é um ótimo termogênico. Então, ele também vai colocar fogo no nosso metabolismo. Até antes de conhecer os óleos essenciais, eu indicava para as pessoas utilizarem o gengibre na água, cortar uma lasquinha do gengibre, colocar na água e tomando durante o dia. Também ele é maravilhoso para digestão, para fazer uma desintoxicação, para tirar náuseas. E o aroma dele é muito agradável também, acaba enganando um pouco aquela questão da fome. E ele ajuda a melhorar o sabor de sucos também, por exemplo, o suco verde, tem muita gente que gosta de tomar. O gengibre deixa um sabor bem mais refrescante, bem mais agradável. Esse aqui também, pessoas com hipertensão, a gente não indica, porque ele também vai tá acelerando. Então, temos que ter esse cuidado, porque às vezes a gente quer que a pessoa emagreça, enfim, mas tem que levar em consideração os outros fatores, senão ela vai ter um resultado bem negativo com óleo essencial e já vai criar uma impressão ruim, que é o que a gente não quer. Ele também é ótimo para nos dar energia, então, para dar aquela animação também, ele é maravilhoso. Posso tomar ele na água, também bem diluído, que ele é um óleo mais forte, e posso inalar ele também, colocar no meu difusor. Depois nós temos óleo de canela, que eu adoro também. Tanto a canela no óleo quanto a canela em pó também, eu acho maravilhoso. Principalmente para pessoas com diabetes, a canela é ótima, porque ela facilita a entrada da glicose que está em excesso no nosso sangue, facilita essa entrada para dentro da célula, que é onde a glicose ela tem que estar. Então, a canela nós temos que utilizá-la com mais cautela, também não podemos usar pura, ou usamos em cápsula ou bem diluída na água ou em mel também. E ela ajuda muito na questão do doce também. Se vocês têm muita vontade de comer doce, utilizem a canela, tanto em óleo essencial quanto em pó. Vocês vão ver que ela disfarça bem essa questão do sabor doce. Então, é bem interessante a gente colocar no nosso dia a dia. Além disso, ela é muito boa para a questão da depressão também, que, como nós vimos, também pode ter origem com o excesso de peso. Esse também é um óleo termogênico, então maravilhoso para quem tem diabetes, mas não interessante para pessoas que têm pressão alta. Então temos que ter esse cuidado também. Nós temos o Zengest, que ele é um mix de vários óleos específicos para cuidar do nosso sistema digestivo. Então, quando a gente não tinha ainda um óleozinho, que eu já vou falar dele, que é específico para perder peso aqui no Brasil, era esse óleo que a gente usava para ajudar a perder aqueles quilinhos a mais. Então, ele vai melhorar a absorção dos alimentos, vai melhorar o nosso intestino, o nosso estômago, que é bem importante também, não só para perder peso, mas para a questão de saúde. Então, o Zengest, ele vai fazer uma melhora dessa digestão.
Além disso, ele tem componentes que são termogênicos também, tem gengibre, tem hortelã, então também vão ser bem eficazes para ajudar a perder peso. Vocês viram como nós temos várias opções de óleos, então se um deles para você não funcionar, com certeza você vai achar um outro que vai ser muito, muito legal para ti. E nós temos o nosso mais queridinho, o nosso combo, que é o Smart Sasse, né? Que tá Slim Sasse, que é o nome dele nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós encontramos eles como o Smart Sasse. Então, ele é uma mistura de vários óleos que eu falei antes. Então, dentro desse óleo aqui, nós vamos ter o hortelã, nós vamos ter o limão, temos o gengibre, temos a canela e também temos o grapefruit. Então, ele é o mix perfeito para ajudar na questão da ansiedade, diminuir aquela compulsão alimentar, diminuir a vontade de comer doce e ajudar a melhorar, acelerar o nosso metabolismo também. Por ele ter vários componentes, ele também vai ser bem eficaz no tratamento de diabetes e hipertensão. Só os hipertensos, eu sugiro sempre começar com uma quantidade bem pequena, uma gotinha bem diluída em água para ver se vai sentir se a pressão aumenta ou não. Se sentir que a pressão aumenta, então não vai ser esse óleo que você vai usar. Aí você procura os outros, os cítricos, o limão, o grapefruit para estar te auxiliando, mas você não vai usar esse aqui. Mas para quem pode usar esse aqui, ele é maravilhoso. Tanto para essa questão de ajudar no emagrecimento, como na questão do empoderamento, que faz você entender que você não é dependente dos doces, você não é dependente da comida que existe no mundo. Você é uma pessoa capaz de fazer as suas escolhas. Então, você vai conseguir olhar para a comida e decidir se você vai querer comer ou não. Não vai sentir que é algo mais forte do que você. Que é um sentimento bem desesperador. Quem já passou por isso sabe que é bem horrível você sentir que não tem controle sobre a comida. Esse aqui a gente pode utilizar na nossa pele para ajudar a tratar a gordura localizada, reduzir celulite também. Então, posso usar eles das três maneiras, tanto aromática, quanto tópica, quanto interna. Muitas pessoas não conseguem tomar ele, porque cada pessoa tem intolerância com sabores, né? Às vezes não tem intolerância com esse aqui. E na maneira inalada, ele também funciona muito bem para essa questão. Tá puxando aqui, Elisa. Temos microfones abertos aqui. Esse óleo, quando a gente vai utilizar em criança, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Então, criança, a gente só indica que tome óleo essencial a partir ali dos 12, 14 anos, tá? Antes disso, a gente vai oferecer de maneira inalada ou tópica para essas crianças. Eu recebi no consultório algumas crianças, não foi uma nem duas, nesse meu tempo de trabalho, não é o meu principal público-alvo, mas às vezes aparece, de crianças com 10, crianças com 8, 12 anos, que já pesavam muito mais do que eu. Então, é uma situação muito grave, que a gente tem que cuidar da alimentação, principalmente das crianças. Porque uma criança que é gordinha, um adolescente que é gordinho, ele vai ter dificuldade a vida inteira depois de perder peso. Então, temos que ter uma atenção especialmente com as crianças. Então, se elas ainda não podem tomar, a gente dá um jeito para a criança estar inalando, porque muitas vezes a criança obesa, ela já tem ansiedade muito nova. Já acaba descontando as frustrações, enfim, os sentimentos dela em cima da comida. Então, quanto antes a gente começar a tratar, melhor. Quanto a bebezinho, a gordinho, ok, mas depois a criança vai crescendo, ela vai sentindo diferente dos coleguinhas, vai ficando com falta de ar, ela não consegue correr, não consegue brincar. Isso vai atrapalhando a autoestima dela com o decorrer do tempo. Então, é um assunto bem sério. E quem é que tem autoridade, tem autonomia sobre a alimentação das crianças, são os responsáveis por ela. Então, se uma criança ela está obesa, provavelmente alguém está fornecendo alimentos que são inadequados para ela. Então, corrija enquanto dá tempo, porque depois as crianças vão agradecer a vocês. Então, esse óleo aqui, para todo mundo que está precisando perder peso, é a minha primeira indicação. Eu sempre começo indicando, então, uma gotinha 3 vezes ao dia. Depois a pessoa pode adaptar essa rotina, pode adaptar esse protocolo à rotina dela. Tem gente que gosta de usar 2 gotinhas de manhã, 2 à tarde. Tem outras que gostam de usar 4 de uma vez sublingual. Então, é um teste que a pessoa tem que fazer. Não existem protocolos prontos, né? Existem protocolos que são adaptáveis. Até mesmo as dietas, os planejamentos alimentares para os meus pacientes. Eu sempre falo que cada dieta é um teste, é tentativa e erro, eu não sei se vai funcionar.
Mas por isso que a gente tem que ter um acompanhamento para estar adaptando se for necessário. Então, temos o resultado da Stephanie, nossa colega, aqui. Acho que quem já acompanhou outras lives já viu esse maravilhoso resultado que ela teve. Em apenas 4 meses, ela conseguiu eliminar mais de 15 quilos. Mas ela não apenas tomou o óleo, ela já estava cuidando da alimentação dela, já ia na nutricionista dela, tinha a rotina de exercícios que ela cumpria ali rigorosamente, que não foi fácil também, ela teve que ter muita disciplina. Então, o óleo ele é maravilhoso como um coadjuvante. Eu não quero que ninguém saia falando que a Cher, nutricionista, mandou só tomar o óleo e não fazer mais nada, porque não é verdade. A saúde ela depende de alimentação, de atividade física, não só do peso que nós temos. Então, quando nós decidimos emagrecer, nós temos que ter uma certa coerência nas nossas atitudes. Por exemplo, quando eu tenho um sono ruim e eu preciso melhorar a qualidade do meu sono, então vou fazer tudo que induza eu a ter um sono melhor. Então, vou utilizar lavanda, eu não vou ficar muito perto do meu celular, enfim, não vou tomar um energético perto da hora de dormir, certo? Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que ter várias atitudes que vão me conduzir a isso que eu quero também. Eu vou ter que melhorar a minha alimentação, vou ter que tomar água, vou ter que ter um sono de qualidade também, que ninguém emagrece sem um sono de qualidade. E posso utilizar o óleo essencial para me ajudar nesse processo. Ele vai fazer por mim o que eu não consigo fazer sozinha. Mas o que eu posso fazer sozinha, então, é minha obrigação fazer também. Tem que fazer alguma coisa pela minha saúde. Nós podemos utilizar vários topicamente também, que nem eu falei. Eu tinha falado sobre isso numa live sobre os desequilíbrios estéticos, né? Então, tem muitas mulheres que às vezes elas estão com o peso normal, enfim, mas elas têm aquela gordura localizada, homens também, né? Não, mas as mulheres acabam se incomodando um pouquinho mais. Então, eu posso utilizar de maneira tópica também. Eu vou usar todos esses óleos que tem aqui. Eu posso usar o alecrim, o olíbano, o copaíba, limão, decifruti, tangerina e o Smart Sarsi também. Posso utilizar como um creminho na minha rotina. O que acaba acontecendo no processo de emagrecimento, tá? As pessoas começam a usar e vocês acreditam que elas esquecem de tomar as gotinhas. A única coisa a mais que ela tem que fazer na rotina dela é tomar 3 gotinhas por dia e muitas ainda não fazem isso. Então, se a pessoa não tem capacidade de tomar 3 gotinhas a mais por dia, fica difícil ajudar ela, né? Mas o nosso papel aqui é ajudar as pessoas a lembrarem, a se reeducarem, a transformar os óleos essenciais, então, em um verdadeiro estilo de vida. Então, relembrando, para mim emagrecer, eu tenho que fazer uma atividade física, tem que estar lá na base da pirâmide alimentar, tenho que ter uma alimentação adequada, se eu precisar de ajuda, eu preciso procurar um profissional. Não procurem dietas na internet, não peguem dieta de outras pessoas, que isso pode ser muito prejudicial para vocês. Cada pessoa é única, tem suas condições, sua história de vida e precisa de uma alimentação orientada individualmente. Depois nós vamos utilizar os óleos essenciais. De maneira intercalada, também nós podemos ir trocando, ver qual que funciona melhor para nós. E tem pessoas que às vezes têm irregularidades hormonais. Então, é importante essa pessoa procurar um médico para ela não ter uma frustração com o tratamento também. Então, se a gente fizer isso, se vocês fizerem isso, ensinarem as pessoas a fazerem isso, a gente já vai conseguir baixar bastante aquela estatística tão triste de tantas pessoas obesas ao redor do Brasil, ao redor do mundo também, que acaba acarretando em tantos outros problemas, né? Todos nós um dia vamos sair dessa vida, todos nós um dia vamos morrer. Mas eu acho muito grave uma pessoa deixar a família sofrendo por causa de uma escolha que ela fez de comer demais, de não tomar cuidados mínimos necessários. Então, a nossa saúde é a nossa responsabilidade como consultores de bem-estar. Sharon ficou mudo. O microfone dela está como fechado, hein, Gilberto? Estou tentando abrir aqui, peraí.
Eu acho que caiu a internet dela. Voltou aqui. Tinha caído a internet, gente, desculpa. Agora retornou. Conseguiram ouvir o finalzinho? Que eu disse que agora ficou aberta a dúvidas que vocês tiverem. Não, o finalzinho tu ficou mudo, daí se puder repetir. Até onde vocês ouviram, só para mim me localizar. Até que parte vocês ouviram? Bom, eu estava cuidando dos microfones aqui, nem dei atenção. Até que não adianta só tomar os olhos. Alguém colocou ali para... Viu, Sharon? Oi? Tu falou, parou naquela partezinha ali que tu... Que é a responsabilidade da pessoa cuidar da sua saúde. Isso. Ah, sim. Então, como qualquer coisa na nossa vida que a gente queira ter uma mudança, a gente tem que ter uma atitude diferente. A gente tem que ter dedicação e ter atitudes que nos levem àquele objetivo. Então, se eu quero ter uma renda melhor, eu vou ter que me esforçar mais, vou ter que mudar minha estratégia. Então, se eu quero ter um peso melhor, ter uma saúde melhor, eu também, igualmente, vou ter que ter esse cuidado. Quando a gente fala de emagrecer, muitas pessoas acabam banalizando, né? Elas querem uma saída fácil. Infelizmente, não temos, né? Nós temos vários caminhos e várias estratégias, quanto mais reunidas, então vão levar um resultado melhor. Mas muito obrigada pela atenção de vocês. Estiveram aqui conosco nessa noite. E agora, então, eu fico à disposição para tirar dúvidas que possam ter surgido no processo. Vou fazer as perguntas que estão no chat, tá? Gilberto, só deixa eu perguntar com o microfone aberto antes de ler o chat, pode ser? Pode, tranquilo. Tá. Então, assim, ó, primeiro os parabéns, né? A sala ficou todo o tempo com 100 pessoas, outros me cobrando aqui no PV que não estava conseguindo entrar. E eu falei assim, bem feito. Por que não chegou antes? Uau, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ficou do início ao fim com mais de 100 pessoas aí. Então, a minha dúvida é a seguinte. Eu percebo, é uma percepção minha, após profunda análise, que eu nunca vejo uma pessoa com longevidade gorda. Sempre eu vejo assim com 95, 98, 100, até hoje uma pessoa fez 105 anos, né, que deu no Jornal do Almoço, e é sempre magrinho. Então, existe algum estudo realmente ligando a longevidade a essa questão de não ter sobrepeso? O que acontece é que as pessoas com sobrepeso, elas acabam tendo várias doenças, né? Que nem eu falei mais pro comecinho. Deixa eu botar aqui a tela de novo. Então, as pessoas acabam muitas vezes morrendo das complicações do excesso de peso. Então, se a pessoa não tem excesso de peso, logo, bem provavelmente ela não vai ter essas complicações, o que vai aumentar muito a longevidade dela. Então, realmente, a gente nunca viu, e creio que nunca vamos ver uma pessoa ali com 90, 100 anos que ela tem obesidade, o corpo ele simplesmente não aguenta. Nós podemos ver agora nessa situação da pandemia, do Covid-19, que a obesidade se tornou um grande fator de risco também. Teve muitas pessoas que não tinham 60 anos, não eram fumantes, tinham problemas respiratórios, mas eram obesos e acabaram tendo um quadro mais grave da doença. Então, por causa dessas complicações de saúde, que as pessoas obesas não chegam a ter uma vida tão longeva quanto as pessoas com um peso mais adequado. Então, o peso ele é um fator bem relacionado à longevidade, sim. Então, resumo, a pessoa emagrece ou vai antes para o outro lado. Resumo, exatamente. Tá. Minha última pergunta agora. A gente sempre tende a dizer que essa questão de estar acima do peso ou ser obeso é de mim mesmo. Mas, por exemplo, nós temos recebido muitas pessoas, né, na nossa região aqui da Serra Gaúcha, oriundas da Venezuela, que é um país que está sofrendo uma crise terrível. Por coincidência, 90 ou 95% deles são magrinhos. A mesma coisa com pessoas que vieram do Haiti ou de outros locais de crise.
Então, o que fica claro por essa análise? Claro, uma análise sem dados, uma análise visual, mas que realmente nós estamos acima do peso, se é que estamos, porque se come demais. Porque em países onde a crise impera, por uma grande coincidência, as pessoas são magrinhas. Exatamente. Que nem, principalmente aqui na região da Serra, que é onde eu moro, onde muitas pessoas estão aqui na sala moram, a gente come, assim, absurdamente. E a base é bem os carboidratos, né? É massa, é polenta, é arroz. Então, isso acaba realmente impactando grandemente no peso, né? Então, é bem perigoso. Mas acontece de lugares onde tem muita... Faltou a palavra agora. Vulnerabilidade social, que existe obesidade também. Mas acontece por um motivo diferente. Não é por comer demais, é por comer coisas erradas. É por ter uma alimentação basicamente baseada em carboidratos, que é uma alimentação mais barata, né? Por exemplo, 1 quilo de farinha é muito mais barato do que 1 quilo de carne. Então, acontece também das pessoas, das crianças, enfim, desenvolverem obesidade, mesmo em situação econômica difícil, por ter pouco acesso a alimentos de qualidade nutricional. Ok, agradeço. Gilberto vai falar do chat agora? Muito bem, então vamos lá. Eu acho que o Gilberto está refletindo sobre a obesidade. Sim. Tô nessa, meu irmão. Sou teu parça. Um cálculo que eu acho mais legal para a gente refletir sobre como está o nosso peso, né? Por exemplo, Sharon, eu tenho 1,66 m de altura. Então, o meu peso, ele não pode ultrapassar muito esse número que eu tenho em centímetros. Então, por exemplo, se eu tenho 1,66 m, o meu peso tem que estar ali no máximo 66, 67. Muito mais do que isso, eu já vou estar obesa, né? Ou sobrepeso, enfim. Eu já cheguei a pesar 67, eu estava já em sobrepeso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. É um cálculo mais fácil a gente fazer. Tem que fazer o IMC. Vou botar no IMC de novo para vocês ficarem refletindo aqui. Bueno. Afasta de mim. Então, tá bom. Bom, aqui a pergunta, aqui, a primeira pergunta é: pode tomar com água quente? É o óleo essencial, né? O óleo essencial na água quente, ele vai perder um pouco das propriedades dele. Então, o ideal é a gente tomar ou na água mais morna ou até na água fria. Então, pelo menos a água seja uma temperatura que a nossa pele consiga suportar. Tá bom. Na parte de... Você diz não tomar quem tem pressão alta. Em quais os casos, assim, por exemplo? Todo mundo que tem pressão alta tem que evitar os óleos termogênicos. Então, óleo de hortelã, óleo de alecrim, óleo de canela e de gengibre. Então, as pessoas, é aconselhado elas evitarem. Pode ser que algumas tolerem bem isso, inalando, mas eu acho arriscado. Eu prefiro não indicar. Tem outros óleos que vão poder suprir as necessidades também. Ok. A Cristiane aqui perguntou como usar estes óleos e devo usar todos juntos? Não precisa usar todos juntos. Você pode escolher ali 1 óleo ou 2 e colocar na tua rotina. Sempre começa com 3 gotinhas, uma gotinha 3 vezes por dia. Uma de manhã, uma perto do almoço e uma à tarde. Evitem principalmente esses que são mais termogênicos, o Smartine Sasse à noite, porque ele pode atrapalhar o sono. Então, começa utilizando 1, 2, depois vai trocando, para ver qual que o teu corpo melhor se adapta. Tá. O iPhone da Lucy perguntou quantas gotas pode ser ingeridas por dia. Foi o iPhone que perguntou. Não foi a Lucy, foi o iPhone, né? Olha, eu diria assim, no máximo umas 12 gotas, mais do que isso não tem necessidade. Então, por exemplo, 4 gotinhas 3 vezes por dia, que seria a dose mais alta. Fora disso, já não tem necessidade. A Stephanie Oliveira, que tu conhece, eu acho, né? Ela diz que ela ama esses óleos e muita gratidão pelos resultados que tive. A gente pode ver de perto, né? Quanto a Stephanie, ela teve um resultado incrível mesmo com os óleos, tanto fisicamente quanto emocionalmente também. É bem interessante como eles funcionam.
Muito bem. A Rosiane aqui diz que emagreceu 10 quilos. Lemon simplesmente seca, óleo mais barato e é para todos. O lemon é maravilhoso, né? Imagina, um vidrinho pequeno é R$ 27, né? Então, é para todo mundo mesmo. Até o pessoal da Serra Pão Duro aqui compra o lemon, né? Então, não tem desculpa. Muito bem, deixa eu ver as outras perguntas. Alguém pode morrer por uma escolha errada? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Que nem tu falou aí. Se a pessoa comer demais, ela vai engordar demais e pode ter um infarto. Daí ela já fez uma escolha errada, mas comenta aí. Teu áudio tá mudo, Oxa. Tá me ouvindo? Agora sim. É que tinha dado uma falhada na internet aqui. Só repete para mim, por favor. Eu não escutei. Não, Espera aí que eu vou voltar lá. Só pode morrer por uma escolha errada. Pode morrer por uma escolha errada? Olha, se tomar uma quantidade absurda, talvez, mas nunca vi ninguém morrer por usar óleo essencial. Mas, por exemplo, teve uma pessoa que ela utilizou o óleo, ela tinha pressão alta, e ela tomou, acho que 4 gotas do Peppermint. Tomou, né? Botou pra dentro. E ela passou bem mal. Então, tem que tomar cuidado. Não dá pra dar para as pessoas sem orientação, né? E relembrar que às vezes as pessoas esquecem. Melhor anotar, né? Principalmente as que têm essa condição. Mas bem difícil que vá morrer, tá? Bem difícil mesmo. Não vou dizer que não, porque nunca se sabe, né? Mas o risco é bem menor do que se a pessoa utilizasse um medicamento, com certeza. Ok, só para avisar, algumas pessoas pediram para repassar alguns slides, mas essa live está sendo gravada, então depois vocês vão ter acesso a elas e podem assistir e ver todos os slides. Para crianças de 10 anos, não podem ingerir nem o lemon e o tangerina diluído com água? Olha, a indicação é que não. A segurança é que não. Eu, Sharon, particularmente, não tenho tanto medo assim, principalmente esses cítricos, né? Mas eu acho melhor a gente seguir a recomendação, né? De esperar pelo menos 12 anos para a criança estar ingerindo. Ela inalando ou usando na pele, ela também vai ter os benefícios, né? Então, essas maneiras são mais seguras. Tá, aqui tem a pergunta aqui da Silvia Renata, perguntando dicas de óleos para ajudar nos exercícios físicos. E o ideal é tomar Smart Saci antes ou após a refeição? São duas, né? Então, para exercício físico, o Peppermint é maravilhoso porque ele é um vasodilatador, ou seja, ele vai nos dar mais energia, a gente vai conseguir fazer um exercício melhor. Inclusive, tem times profissionais de futebol aqui no Brasil que usam o Smart Saci antes dos treinos, que é o Palmeiras e o Corinthians. Então, esse seria o melhor. O Smart Saci antes do treino também seria uma boa opção. Ele vai ajudar a queimar gordura de uma maneira mais legal. E o Smart Saci antes ou após, então depende do teu objetivo. Por exemplo, se tu tem muita compulsão, se tu come muito, o ideal é que tu use antes, pelo menos uns 30, 40 minutos antes da refeição. Mas depois da refeição, ele vai ajudar a controlar a vontade de comer doce. Então, se ali no almoço, por exemplo, a pessoa está acostumada a comer uma sobremesa, então ela pode tomar uma gotinha antes e uma gotinha depois também. Muito bem. Anderson Felipe pergunta aqui, e para quem tem a pressão alta, qual o óleo que ajudaria para o emagrecimento? Então, são os cítricos, o óleo de limão, aqui o óleo de tangerina e o óleo de grapefruit também. Os 3 são bem eficazes para isso. E também os ingeste, acredito que a pessoa não vai ter desconforto com ele também. Tá bueno. A Jordana pergunta, liberado para grávidas? A maioria sim, mas, por exemplo, a canela é um óleo que as grávidas não podem utilizar, porque ele pode se tornar abortivo. Então, todos os óleos que contêm canela, o Smart Saci e o On Guard também, nos 3 primeiros meses, é totalmente contraindicado. Mas os outros são seguros, sim, para grávida.
Só cuidar também se a pessoa não vai desenvolver uma diabetes gestacional, nem uma hipertensão durante a gravidez. Mas vamos para as grávidas, vamos nos cítricos que não vai ter perigo. Bom, antes algumas pessoas tinham levantado a mão aqui para fazer algumas perguntas, mas eu acho que baixaram porque deve ter sido respondidas as perguntas, pelo visto. Não sei se tem mais alguém que queira fazer pergunta, ou escreve no chat, ou então pode levantar a mão aí. Ah, tem mais uma aqui. Sharon, como aplicar o grapefruit para gordura localizada, como a barriga, não querendo emagrecer, somente a localizada? Não entendi muito bem isso, mas tudo bem. Não, é uma pessoa que é magra, mas ela tem gordura localizada, isso, né? Acho que é isso. Então, Sim. eu coloquei aqui de novo a lâmina, que a gente usa ou em um creme base ou em óleo carreador, óleo de coco. Então, tem todas essas opções aqui que a pessoa pode utilizar desses óleos, utiliza os que tem em casa. Sempre que usar o óleo de frankincense vai potencializar, né, essa misturinha. Então, coloca ali mais ou menos 10 gotas em 50 gramas de creme ou em 30 ml de óleo carreador. A tua lâmina não está aparecendo aqui, então. Ué? Eu acho que quando caiu aí tua internet deixou de compartilhar. Vou começar de novo aqui, então. Agora está compartilhando, né? Agora sim. Então, aqui 10 gotinhas dos óleos e 50 gramas o creme base ou 30 ml o óleo carreador. Só lembrando que tem que ser uma coisa constante, né? Não vai ser uma ou duas aplicações que a celulite ela vai diminuir, né? Ou vai sumir. Então, tem que ser uma coisa bem constante. E cuidar a questão da alimentação também, né? Temos uma live que está gravada sobre isso. Então, a alimentação, ela é bem impactante nessa questão da celulite também. Aqui botaram também, Sharon, você é top, conhecimento impagável. Bom, pode pagar, é só ir no consultório dela que ela cobra consulta. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Ficamos à disposição aí para mais dúvidas. Pode ser consulta online também, tá? No tempo de Claro. epidemia, nutricionistas estão liberados. Exatamente. Vamos ver o que mais. Pode ser usado os medicamentos da doTERRA, os suplementos da doTERRA, e ainda assim usar os óleos? Sim, porque os suplementos, eles têm as vitaminas e os minerais que os óleos essenciais não têm. Então, o ideal é a gente usar os dois, né? Então, o óleo essencial, ele não tem vitaminas, isso é bem importante a gente frisar. Muito bem. Tem que comer bem, usar suplemento e usar os óleos essenciais também. Tinha um rapaz uma vez muito preocupado com a sua saúde, foi no nutricionista e ele disse, daí, o que tu está preocupado? Com o quê? Com gordura localizada. Aonde? E em todo o corpo. Generalizada, né? Isso aí. Não é mais localizada já. Aí a gente toma de dentro para fora, né? Para ter um resultado melhor. Márcia Ferla. Onde estão as lives de alimentação? Estão no canal lá do Gilberto Boff Bisognin. É só entrar lá no YouTube. Ou tu bota o nome da Sharon Oliveira no YouTube, já aparece também o Sharon Oliveira doTERRA, vai aparecer as lives da Sharon, tá? Aí é só entrar direto que daí vai localizar as lives dela. E também quem tem acesso aos grupos aí geralmente são postados nos grupos. E a Sharon Gilberto também virou tem youtuber agora, então vamos lá, né? A gente dá um apoio pro canal também. Virei youtuber para facilitar toda essa logística aí também para as pessoas terem acesso, gravar, poder ter, utilizando assim, né? Depois que chegar a 1 milhão de inscritos, tá? Daí sobe mais, assim, daí começa a gerar, mas por enquanto ainda tem 100 lá inscritos. Mas o importante é a gente poder compartilhar e gravar essas informações muito significativas aí para a qualidade de vida e saúde das pessoas. Alguém perguntou ali sobre a quantidade de gotas para celulite, né? Então, eu
eu sou uma pessoa um pouquinho apressada, então eu gosto de usar bastante gotas, né? Então, para essa quantidade aqui de 30 ml ou de 50 gramas, eu uso 10 gotas de cada. Não coloco todos esses óleos, eu geralmente coloco uns 3 ou 4. Mas eu coloco 10 gotinhas de cada um, sim. Porque eu quero que suma logo, então eu uso um pouquinho mais. Mais alguma dúvida, gente? Eu posso ajudar vocês? Alguém quiser abrir o microfone e perguntar, estamos aí. Eu vou postar aí no chat, tá? A live da Cheryl falando sobre a parte de nutrição e óleos essenciais nos desequilíbrios estéticos. Aí ali vocês conseguem localizar os outros vídeos também. Pode já ver que realmente é um assunto que interessa muita gente. Então, nós temos nas mãos algo bem prático, algo fácil, que vai melhorar com certeza quem já está nesse tratamento, né? Então, que nem eu falei no começo, quem não precisa emagrecer, com certeza conhece alguém que precisa. Então, olha o mercado imenso que nós temos, né? A possibilidade de ajudar tantas pessoas nesse objetivo de emagrecer. E como o emagrecimento já traz tantos benefícios, né? Às vezes eu recebo no consultório as pessoas e depois que elas voltam, elas me falam que o cabelo não caía mais, a pele melhorou, ela se sentia mais disposta, ela dormia melhor. Então, o emagrecimento realmente é uma questão de saúde, não só de estética, né? Muitas pessoas acabam vindo mais pela estética, infelizmente, mas acaba melhorando em todos os aspectos da vida das pessoas. Então, que joia que nós temos nas nossas mãos mesmo. Então tá.